Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, nosso tema é o temor a Allah. Na verdade, a palavra temor, seria a palavra em árabe taqwa, que ela tem um sentido mais amplo do que temor a Allah. E isso a gente vai ver na nossa aula de hoje, inshallah. O que seria o temor a Allah? O temor a Allah é obrigatório a todo muçulmano. Todo crente em Allah deve temê-lo. Porque nenhum de nós tem a segurança de que não vai ser castigado. Nenhum de nós tem a segurança de não estar extraviado, no sentido de não poder se extraviar com o passar da vida. Então, nenhum de nós tem a sua fé garantida e tem a certeza que vai morrer na fé. Portanto, o temor a Allah é obrigatório a todo muçulmano, a toda pessoa, na verdade, todo ser humano deveria temer a Allah. Mas o muçulmano crente, ele fica sempre entre o amor a Allah e a esperança e o temor do seu castigo. Isso é obrigatório. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que nós temêssemos a Allah e não nos sintamos seguros do castigo de Allah, porque nós não podemos garantir a nossa fé até o final das nossas vidas. Então, devemos temê-lo até o último segundo da nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, em várias passagens, então não os temais, mas temei-me se sois crentes. E disse Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, portanto, não tema os homens, mas temei-me. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, e não temais nada além de mim. Em várias passagens do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala costuma repetir e nos ordenar que nós temamos a Allah subhanahu wa ta'ala e que nós tenhamos consciência do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra taqwa, que a gente traduz como temor a Allah, ou medo de Allah, a verdadeira essência dessa palavra, taqwa, significa a pessoa estar vigilante, 24 horas, consciente de Allah subhanahu wa ta'ala, com medo, com temor de cair no haram, de fazer aquilo que desobedece a Allah, com temor de negligenciar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a taqwa, o temor a Allah, na verdade, seria o estado de consciência, de estar atento a Allah em todos os momentos e alcançar o máximo do nosso tempo em satisfazer a Allah subhanahu wa ta'ala. Um dos sahaba, chamado Abu Huraira, ele explicou bem o que seria taqwa. Perguntaram para Abu Huraira, Abu Huraira, o que é a taqwa? O que é o temor a Allah? Ele respondeu, você já caminhou num caminho cheio de espinhos? O homem respondeu, sim. Então Abu Huraira perguntou, como você caminhou nesse caminho? E o homem respondeu, eu ficava me esquivando dos espinhos, passava por cima, ou por trás, ou pelos cantos, tentando sempre me esquivar dos espinhos. Então Abu Huraira disse, isso é a taqwa. É andar na vida terrena temendo passar dos limites daquilo que Allah ordenou. Respeitar os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Andar na vida terrena aproveitando aquilo que é halal e temendo aquilo que é haram. Temendo cair na desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Temendo cair na ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso seria a taqwa. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, Allah, glorificado seja, disse, pelo meu poder, não deixarei que os meus servos sofram de medo em 2 reinos, ou se sintam seguros em 2 reinos. Se ele se sentir seguro de mim nesse mundo, eu o farei sentir medo no dia da ressurreição. Mas se ele me temer nesse mundo, eu o farei se sentir seguro no dia da ressurreição. Então, subhanallah, o servo não terá 2 medos, não temerá aqui e na outra vida, e também não se sentirá seguro aqui e na outra vida. Se a pessoa teme o castigo de Allah nessa vida, então Allah o fará se sentir seguro
na outra vida, no dia da ressurreição. Então, subhanallah, o temor a Allah é obrigatório, irmãos. Temor a Allah é obrigatório a todo muçulmano, crente, que tem consciência de que Allah tem o poder de recompensar e de nos castigar. Allah subhanahu wa ta'ala, se quisesse, pode nos destruir a todos. Porque todos nós somos falhos, todos nós cometemos pecados, todos nós desobedecemos a Allah dia e noite. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse, poderia nos destruir. Mas Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Mas ao mesmo tempo, nós tememos o castigo dele. Nenhum de nós está seguro do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós tememos a Allah, devemos temer a Allah, temer sair dos limites impostos por Allah e assim cair na ira e no castigo dele. Agora, como alcançar esse temor a Deus? Como chegar ao nível de taqwa? De ter o temor a Allah, ter essa consciência de Allah nos nossos dias e durante a nossa vida. Então, inshallah, na nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns meios de conseguir alcançar isso. Alguns meios de nós conseguirmos alcançar a taqwa. O primeiro meio, ou o melhor meio, né, é a leitura do Corão. Quanto mais nós lemos o Corão e refletimos sobre seus significados, então nós tememos a Allah. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: dize-lhes, quer creiais nele ou não, sabei que aqueles que receberam o conhecimento antes dele, quando lhes é recitado, caem de bruços, prostrando-se, e dizem, glorificado seja o nosso Senhor, porque a sua recompensa foi cumprida. E caem de bruços, chorando, e isso lhes aumenta a humildade. Allah subhanahu wa ta'ala falando daqueles que temem a Allah, daqueles que têm a consciência de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse também Allah subhanahu wa ta'ala: eis aqueles que Allah agraciou entre os profetas, da descendência de Adão, os que embarcamos com Noé, da descendência de Abraão e de Israel, que encaminhamos e preferimos sobre os outros, os quais, quando lhes é recitados os versículos do Clemente, prostram-se contritos em prantos. Então vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: um homem que chora por temor a Allah não entrará no inferno até que o leite volte para o úbere. Ou seja, até que o leite volte para as mamas, o que é algo impossível. Então, a pessoa que chora por temor a Allah não entrará no inferno. Os nossos predecessores justos, né, nossos antepassados justos, costumavam a chorar muito de temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez, um dos salaf, né, um dos nossos antepassados virtuosos, foi criticado por chorar muito. E disseram para ele: se o fogo no inferno tivesse sido criado exclusivamente para você, você não choraria tanto. E ele disse: e o fogo do inferno foi criado para quem? Além de mim e dos meus companheiros e irmãos dentre os gênios e humanos. Ou seja, o fogo foi criado para qualquer um dos gênios ou humanos que desobedeçam a Allah. Como eu vou estar salvo disso? Como eu sei se estou salvo disso? Né? Em outro virtuoso, perguntaram para ele por que ele chorava tanto, por que ele se lamentava tanto. E ele disse: ai de você, a morte está próxima, a sepultura é minha casa, no dia da ressurreição vou ficar de pé, e o meu caminho é sobre uma ponte sobre o inferno, e eu não sei o que será de mim. Subhanallah. Então vejam que quanto mais virtuoso, mais temor a Allah. Nós não podemos ficar seguros do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quanto mais temor a Allah, mais nós tememos o seu castigo. E assim faziam os salaf, né, os virtuosos antepassados. Então vejam que primeiro caminho para nós atingirmos a taqwa é lendo e refletindo sobre o Corão. Porque no Corão nós temos as boas novas para os crentes e ao mesmo tempo nós temos as advertências contra o castigo. Então quando nós lemos o Corão, isso aumenta a nossa fé e aumenta o nosso temor a Allah. O segundo ponto, se lembrar sempre, constantemente, de como é grave e terrível a questão do pecado.
Subhanallah. O pecado, não importa se ele é grande ou pequeno. Nós não devemos olhar se o pecado é pequeno ou grande. Mas nós devemos olhar a quem nós estamos desobedecendo. Nós estamos desobedecendo o nosso Criador. Aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aquele cuja nossa vida está em suas mãos. Não importa se o pecado é pequeno ou grande. Olhem a quem estamos desobedecendo. Então, subhanallah, no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, narrado por Ibn Mas'ud, o profeta disse: o crente considera seus pecados como se estivesse sentado embaixo de uma montanha que está para cair em cima dele. Então, o crente, quando comete um pecado, ele sente que está com uma montanha em cima da sua cabeça que está prestes a cair sobre ele. Já o pecador vê os seus pecados como moscas que passam diante do seu nariz e ele abana com sua mão. Então, subhanallah, o crente considera terrível qualquer tipo de pecado, seja ele pequeno ou grande. O crente, quando comete uma desobediência a Allah, ele sente que como se uma montanha fosse cair sobre a sua cabeça. Já a pessoa que é pecadora, ela já está tão acostumada com o pecado que ela já não dá valor ao pecado e considera como se não fosse nada. Então, nós devemos temer não cairmos nessa cilada. Então, temer a Allah significa se esforçar ao máximo em fazer atos de obediência e adoração a Allah e se abster de todas as coisas proibidas e todas as ações malignas. Então, quando nós lembrarmos de quão terrível é o pecado e de quão da injustiça que é e da grandeza que é desobedecer a Allah, né? Isso vai incutir no nosso coração o medo, né? E vai reviver o nosso coração para o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Terceiro ponto é respeitar os limites sagrados de Allah. Então, Ibn al-Qayyim, ele disse: o nível de medo ou de temor que é digno de louvor e é apropriado é aquele que impede a pessoa de transgredir os limites sagrados de Allah, para que ele esteja satisfeito contigo. Então, o nível correto de temor a Allah é aquele que impede a pessoa de cometer o pecado, impede a pessoa de transgredir os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Um sábio disse: o verdadeiro temor a Allah é o que faz com que uma pessoa se abstenha de pecar, tanto externamente ou publicamente, como ocultamente. Esse é o verdadeiro temor a Allah. Então, subhanallah, o verdadeiro temor a Allah é aquele no qual nós olhamos quais são os limites de Allah e tememos nos aproximar deles. Ou seja, quando vemos as proibições de Allah, nós nos mantemos afastados dela. Nós desfrutamos do halal e nos afastamos de todo e qualquer haram, seja ele pequeno ou grande. O quarto ponto é conhecer a Allah. Conhecer seus nomes e atributos. Quanto mais conhecemos a Allah, mais tememos a Allah, mais respeitamos a Allah. O temor a Allah é uma consciência e um respeito, é uma reverência a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim disse: quanto mais alguém conhece a Allah, mais o teme. O medo de Allah é uma indicação suficiente de conhecimento. Ou seja, quanto mais a pessoa teme a Allah, significa que ela tem conhecimento sobre Allah. A falta do temor a Allah é devido à falta de conhecimento sobre Ele. Os mais conhecedores de Allah são aqueles que mais o temem. Se uma pessoa conhece Allah, conhece seus nomes e atributos, ele vai se sentir tímido perante Allah, vai ter um respeito perante Allah e vai amar a Allah mais do que os outros. Quanto mais conhecimento, mais aumenta o seu amor, o seu temor e o seu respeito por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o temor a Allah, para conseguirmos alcançar o temor a Allah, é necessário conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a grandeza de Allah, conhecemos os nomes e atributos de Allah, o seu poderio, a sua majestade, então mais nós respeitamos, reverenciamos a Allah e tememos infringir os limites impostos por Ele. Outra questão, ou quinto ponto, estar atento e consciente de tudo aquilo que pode te desviar do caminho de Allah. Então, nós devemos estar atentos
24 horas, irmãos, a tudo aquilo que pode nos levar ao pecado. Porque o Shaitan, ele sempre está tentando nos desviar por algum caminho. Sempre está tentando nos atacar de onde menos imaginamos. Então, devemos estar conscientes dos ataques e dos truques do Shaitan para nos desviar do caminho correto. Então, muito temor, nós devemos temer a Allah e tomar cuidado com todos os caminhos que o Shaitan pode utilizar para nos levar ao pecado e nos levar à desobediência. Então, fica o alerta, né? Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou no Coran a não seguir os passos do Shaitan. E Allah subhanahu wa ta'ala também nos alertou no Coran dizendo que o Shaitan é nosso inimigo e devemos tomá-lo por inimigo. Então, saber que o Shaitan sempre vai tentar entrar por um lado. Se ele não consegue te atingir por um lado, por exemplo, se ele não consegue te atingir pelo lado da oração, por exemplo, eu cumpro, alhamdulillah, 5 orações por dia. Então, esse lado o Shaitan não conseguiu me desviar, mas ele pode te desviar por outro caminho. Né? Pode te desviar por outro caminho que ele possa conseguir com mais facilidade. Então, abrir o olho, digamos assim. Né? Estar atento e consciente de que o Shaitan vai tentar sempre entrar por algum lado. E a única coisa que vai nos salvar é a taqwa. É o temor a Allah e saber que não podemos infringir os limites de Allah. O 6º ponto, quanto mais nós conhecemos as histórias daqueles que temem a Allah ou temiam a Allah e como eles chegaram nesse status por meio da fé e das boas ações, então nós atingimos também esse nível, ou buscamos imitá-los. Então vejam que um sábio disse: estudar e aprender as biografias dos profetas e dos sahaba é o medo de colocar o temor a Allah no coração. Porque se nós não formos afetados pelas histórias deles imediatamente, talvez sejamos afetados mais tarde. Talvez um dia as histórias deles, né, a biografia da vida deles, né, a biografia deles possa afetar na nossa conduta e nos levar a temer mais a Allah. Então, subhanallah, Ibn al-Qayyim disse: conhecer a grandeza de Allah aumenta o temor a Ele. E quem temer o castigo do seu Senhor fará boas ações. Então, o medo de Allah, o temor de Allah, remove a doença da ociosidade e a cura. É a melhor disciplina para o crente e é suficiente para ele. Então, subhanallah, quanto mais a pessoa teme Allah, mais ela vai buscar fazer boas ações e vai querer imitar a biografia daqueles que são virtuosos. Então, estudar a biografia dos profetas, estudar a biografia dos sahaba, que são os companheiros dos profetas, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estudar a história dos virtuosos nos aumenta a fé e nos faz querer seguir a conduta deles também. Vejam que um dos sábios disse: eu acompanhei algumas pessoas que mais receavam pelas suas boas ações do que serem punidas pelas suas más ações. Ou seja, alguns virtuosos, os verdadeiros virtuosos, temem mais ainda que as suas boas ações não sejam aceitas por Allah do que ser punido por suas más ações. Então, eles chegaram num nível de fé, de temor a Allah, de que não caíam nas proibições de Allah, mas temiam que Allah não aceitasse as boas ações. Então, subhanallah, que assim está descrito num versículo do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, falando dos crentes, que eles dão a caridade, né, com temor no coração. Então, Aisha perguntou para o profeta sallallahu alaihi wasallam: eles temem a Allah, por quê? Se eles estão dando caridade, estão fazendo uma boa ação. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para Aisha: eles temem a Allah, que Allah não aceite a boa ação deles. Então, o crente, quando faz uma boa ação, ele não se vangloria por essa boa ação. Porque ele sabe que por mais que ele faça o seu melhor, ele ainda está, né, devendo para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele ainda não fez nada para agradecer a todas as bênçãos que Allah lhe agracia dia e noite. Então, por mais que ele passasse 24 horas do dia dele prostrado, suplicando a Allah e louvando a Allah, isso não seria suficiente para agradecer a Allah por todas as suas bênçãos. Então, o crente, quando faz uma boa ação, ele não se vangloria por aquilo. Ele ainda teme a Allah
que Allah não vai aceitar aquela boa ação. Então, os crentes, os tementes, temem a Allah no sentido de não cometer os pecados e, ao mesmo tempo, temem a Allah que Allah não aceite suas boas ações. Seja por falta de sinceridade, seja por ter cometido algum erro durante a boa ação. Então, o crente sempre está se autoanalisando e com temor de que suas boas ações não sejam válidas perante Allah. Outra questão, o sétimo ponto, né, é a questão de refletir sobre os versículos que falam sobre a punição e advertências, as descrições do inferno, da condição dos seus habitantes, o que eles vão sofrer de miséria eterna, de tormento. Então, quando nós lemos os versículos do Corão que falam da punição e da advertência que Allah subhanahu wa ta'ala dá para aqueles que cometem pecados, para aqueles que deliberadamente desobedecem a Allah, então nós tememos a Allah mais e mais ainda. Então, ler e refletir a situação daqueles que desobedecem a Allah, descrita por Allah no Corão, ou seja, não são fábulas, não é uma historinha, é um versículo que nos fala do futuro, do que vai acontecer, do que nós viremos ver com nossos próprios olhos, as pessoas em felicidade eterna e pessoas em miséria eterna, e temermos, né, de que nós estejamos desse lado, nós estejamos entre aqueles que sofrerão a punição de Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que sofrerão com a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Nenhum de nós está salvo disso. Nenhum de nós está salvo. Tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que a pessoa pode passar a vida toda fazendo boas ações e no final da vida dela morre desviado. E uma pessoa pode passar a vida toda fazendo más ações e no final da sua vida faz uma boa ação e morre fazendo uma boa ação. Então, subhanallah, nós não sabemos o nosso futuro. Nós não sabemos a nossa real situação. A gente não sabe como que vai acontecer no final da nossa vida. Isso tudo porque Allah não é injusto com a gente, mas Allah conhece a nossa intenção. Allah subhanahu wa ta'ala conhece a nossa intenção. Então, devido à nossa intenção, Allah ou nos encaminha e nos firma, ou Allah subhanahu wa ta'ala deixa com que nós nos desviemos. Então, por isso, irmãos, nós não temos a segurança de que nós não teremos o castigo de Allah. Nós não temos essa segurança. Então, subhanallah, devemos temer a Allah e temer ser do povo do inferno. Temer que essa descrição que está no Corão seja referente a nós, a'udhu billah. Devemos temer. E assim, esse temor deve nos levar a fazer boas ações pelo temor de cair no erro e ser castigado por Allah subhanahu wa ta'ala. Oitavo ponto é conhecendo e reconhecendo, digamos assim, a sua real situação. Cada um de nós deve sentar consigo mesmo e fazer contas, prestar contas a si mesmo, das suas ações, das suas intenções, das suas falas, prestar atenção em tudo que como a gente está agindo, né? Prestar contas a nós mesmos, antes que Allah nos faça prestar contas. A pessoa que presta contas a si mesmo e que constantemente está se auto-julgando, né, para tentar melhorar, essa pessoa, inshallah, tem uma grande possibilidade de estar livre e longe do castigo de Allah. Por quê? Porque ela reconhece a sua situação. Nós devemos lembrar sempre que nós somos fracos, nós somos insignificantes perante Allah subhanahu wa ta'ala, e se Allah quiser, Ele pode acelerar o castigo sobre nós. Então, por isso, nós devemos temer Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Se Allah subhanahu wa ta'ala quisesse nos castigar a cada pecado que nós fazemos, imediatamente Ele poderia. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos dá um prazo muitas vezes. E nos dá um tempo. Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos para refletir, para voltar arrependido para Allah subhanahu wa ta'ala e para não cair, né? Não cair em outros pecados piores. Então vejam que quanto mais a pessoa está ciente das suas próprias faltas e falhas, quanto mais ele reconhece as suas falhas e mais reconhece a majestade de Allah,
então ele vai temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que mais teme a Allah é aquele que se conhece melhor e conhece melhor o seu Senhor. Então, o verdadeiro crente conhece as suas falhas, reconhece as suas falhas perante Allah subhanahu wa ta'ala, é humilde perante Allah subhanahu wa ta'ala, né, demonstrando as suas falhas e reconhecendo elas. E logo se arrependendo delas também. Então essa pessoa faz isso por quê? Porque sabe que será cobrada por Allah subhanahu wa ta'ala, sabe que terá que prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, cada um de nós precisa de um tempo consigo mesmo para sentar e prestar contas a si mesmo sobre as suas ações. Sobre qual rumo está dando a sua vida. Qual o rumo que a sua vida está andando. Eu estou andando no caminho do paraíso ou no caminho do inferno? Estou cometendo ações que me levam ao agrado de Allah, a satisfação de Allah, ou estou fazendo ações que me levam à ira de Allah? Tudo isso precisa ser refletido, né, e ser reconhecido, para então nós podermos corrigir. O 9º ponto é refletir sobre as histórias dos malfeitores e dos pecadores que Allah puniu por seus pecados. No Corão está repleto de histórias assim. No Corão está repleto de histórias daqueles que desobedeceram a Allah, daqueles que se engrandeceram perante Allah, daqueles que foram soberbos, daqueles que botaram a vida terrena acima da outra vida, daqueles que preferiram a vida terrena à recompensa de Allah. Então, no Corão está repleto dessas histórias. Isso tudo não é só para nos informar, mas sim para que nós paremos, né, refletimos e não sejamos como eles. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: quantas gerações anteriores a eles aniquilamos? Vês acaso algum deles? Ou ouves algum murmúrio deles? Ou seja, aqueles que se engrandeceram, aqueles que se ensoberbeceram perante Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que desobedeceram a Allah, onde estão agora? Estão debaixo da terra. O que estão passando lá? Como terminaram suas vidas? O que levaram das suas vidas? O que lhe será proveitoso na outra vida? Então, subhanallah, todos os dias enterramos nossos mortos. E muitas vezes nós não paramos para refletir o que a pessoa levou com ela. Não levou seus bens, não levou sua família, né? Não levou ninguém da família, nem nenhuma das suas riquezas. Levou apenas o quê? As suas ações. Só levou suas ações. Então nós devemos refletir sobre a história daqueles que tiveram um mau final, daqueles que não aproveitaram a sua vida para obedecer a Allah, daqueles que não aproveitaram a chance que tinham. A vida terrena é uma única chance que nós temos, é uma única flecha. Se nós errarmos, erramos. Não tem mais volta. Terminou a vida, não tem mais volta. Então, irmãos, é uma única flecha. Cuidado em como nós vamos usar essa flecha. Cuidado ao caminho que nós estamos, o rumo que nós estamos dando à nossa vida. Então, quando nós vemos a história daqueles que tiveram um mau final, daqueles que terminaram suas vidas pecadores e que Allah puniu eles por seus pecados, nós tememos mais a Allah e tememos ser deles. Então, buscamos não agir como eles. O 10º ponto, refletir sobre a condição das pessoas no dia do juízo. Imaginem as pessoas no dia do juízo final. As pessoas 50 mil anos paradas esperando para prestar contas. Subhanallah, se nós vamos prestar uma prova, fazendo uma prova, um teste nessa vida terrena, nós já ficamos nervosos. Imaginem nós termos que prestar contas sobre cada detalhe da nossa vida para o Criador dos céus e da terra. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: ó humanos, temei a vosso Senhor, porque a convulsão da hora do dia do juízo será algo terrível. No dia em que presenciardes, cada nutriente esquecerá o filho que amamenta. Toda gestante abortará. Tu verás os homens como ébrios, embora não estejam, porque o castigo de Allah será severíssimo. Subhanallah. Esses versículos devem estremecer o coração do crente.
Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: nisto há um sinal para quem teme o castigo da outra vida. Isso acontecerá no dia em que forem congregados os humanos. Aquele será um dia testemunhável que só adiamos por um prazo predeterminado. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nos chamará a prestar contas. Imaginem que cada um de nós está escrevendo o seu próprio livro. Cada um de nós tem seu livro, onde estão sendo anotadas todas as nossas ações. O dia da publicação desse livro será o dia do juízo final, onde cada um de nós será chamado perante Allah subhanahu wa ta'ala e deverá ler por ponto do seu livro, cada ação que cometeu, cada pecado que cometeu, cada deslize que ele fez, ele deverá ler perante Allah e perante todas as criaturas no dia do juízo final. Como não temer a Allah subhanahu wa ta'ala? Se nós tememos a Allah, nos arrependemos perante Allah, nós temos a chance de apagar desse livro todos os pontos que vão nos envergonhar naquele dia. Então, irmãos, cada um de nós está escrevendo o seu livro. Cuidado, prestem atenção no dia da publicação desse livro. Então, irmãos, quando nós lembramos do dia da ressurreição, dos terrores do dia da ressurreição, do castigo no dia da ressurreição, do temor de estar perante o Criador, que tem o poder de nos aniquilar e tem o poder de nos dar a felicidade eterna, de mostrar perante Ele nosso livro. Como será a nossa situação no dia do juízo final? Que cada um sente e reflita. Que cada um preste atenção no que está escrevendo no seu livro. Lembrar do dia do juízo final é a melhor maneira de ter temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O 11º ponto é ouvir exortações, palestras, aulas que aumente a nossa fé. Vejam que um dos sahaba disse: o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos fez uma exortação tão eloquente que fez com que nossos olhos fluíssem com lágrimas e nossos corações tremessem de medo de Allah. Então, subhanallah, as exortações, as aulas aumentam o nosso conhecimento e ao mesmo tempo aumenta o temor a Allah no nosso coração. 12º ponto, recordar a Allah constantemente. Sem dúvida que a pessoa que recorda constantemente de Allah vai sempre ter em mente a majestade de Allah, a grandeza de Allah, vai perceber que sempre Allah subhanahu wa ta'ala está nos observando, que Allah subhanahu wa ta'ala está junto de nós e que Ele está nos vendo a todo momento. E isso faz com que nós estejamos tímidos, tenhamos respeito diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso coloca o temor de Allah, o temor do seu castigo no nosso coração. Nos faz temer ser privado do paraíso. Subhanallah, se o único castigo do descrente ou do pecador fosse ser privado do paraíso, já seria suficiente. Mas subhanallah, a pessoa vai ser privada do paraíso e ao mesmo tempo terá o castigo de Allah. Então, por isso, o temor a Allah. Quanto mais recordamos a Allah, toda vez que o pecado, que os limites de Allah forem colocados na nossa frente, nós recordaremos a Allah e nos afastaremos. O temor a Allah, uma das chaves para conseguir esse temor é recordar Allah constantemente. Se estamos recordando a Allah todo o tempo, toda vez que um pecado surgir diante de nós, ou uma oportunidade de pecar surge diante de nós, recordamos a Allah e nos afastamos. 13º ponto, temer um castigo repentino, sem ter tempo para se arrepender. Subhanallah. Ibn al-Qayyim disse, o temor a Allah decorre de 3 coisas. Primeiro, estar ciente do pecado e de como ele é abominável. Segundo, crendo na advertência que Allah prescreveu, ou seja, o castigo que Allah prescreveu pelo pecado, crer nesse castigo. E terceiro, recordar que não sabe se terá tempo de se arrepender. Porque pode ser que a pessoa seja impedida de se arrepender. Por meio dessas 3 coisas, o temor a Allah será firmado no coração da pessoa.
dependendo do grau, né, de fé, esse temor vai ser maior ou menor. Mas o que empurra uma pessoa a cometer um pecado é a falta de conhecimento, né, da natureza desse pecado. Se a pessoa não sabe que aquilo é pecado, ou não sabe o quanto ele é abominável, ou não sabe as consequências desse pecado. Então, quando a pessoa não sabe as consequências do pecado e não se dá conta das consequências, ele cai nesse pecado. Então, quanto mais a pessoa estiver ciente do que é pecado e de como ele é abominável, crer no castigo prescrito por Allah e saber que pode não ter tempo de se arrepender, então isso faz com que o temor a Allah esteja firme no coração da pessoa. Então, resumindo, se uma pessoa se lembra constantemente da outra vida e da sua recompensa, né, e dos castigos do pecado, ele sempre vai se lembrar que ele não tem a garantia de que ele vai conseguir se arrepender com sinceridade. Muitas pessoas dizem, eu vou fazer esse pecado e depois me arrependo. Subhanallah. Nós não temos a garantia. Nós não sabemos se vamos morrer naquele pecado. Nós não sabemos se conseguiremos nos arrepender com sinceridade depois desse pecado. Nós não sabemos, irmãos. Quantas pessoas morrem fazendo o pecado? Né? Então, nós não temos a garantia. Se tivéssemos a garantia, a gente se arrependia depois de cometer um pecado. Mas não, nós não temos essa garantia. Então, nós devemos estar atentos a isso. Não temos a garantia que iremos conseguir nos arrepender. E se arrepender com sinceridade. 14º ponto, a boa companhia. Isso é muito importante. Porque nós somos quem são nossos amigos. Se nós nos envolvemos com as pessoas erradas, quer queiramos ou não, a má influência dessas pessoas vai nos influenciar. E nós vamos acabar sendo como eles, pensando como eles e fazendo as mesmas ações que eles. Então, a companhia ruim é como um veneno. Então, nós devemos ficar longe da má companhia. Longe de todos aqueles que nos incentivam a fazer o haram. Longe de todos aqueles que nos incentivam a desobedecer a Allah. Ou aqueles que desobedecem a Allah deliberadamente. Digamos que uma pessoa não me incentiva a fazer o haram, mas ela desobedece a Allah deliberadamente. Pouco a pouco, quando eu começar a andar com ela, eu vou começar a agir como ela. Então, digamos, uma pessoa que não reza, né? Eu tô andando com uma pessoa que não reza e não quer saber de rezar. Pouco a pouco, eu vou acabar seguindo essa pessoa. Então, a companhia desse tipo de pessoa é venenosa. Mesmo sentar e conversar com esse tipo de pessoa, nos leva a cometer pecados. Né? Se nós sentamos, por exemplo, ao lado de um vendedor de perfumes, pouco a pouco nós começamos a sentir o cheiro agradável do perfume, mesmo que a gente não compre o perfume. Mas se nós ficamos sentados ao lado, por exemplo, de alguém que trabalha no esgoto, né, na questão do esgoto, digamos assim, nós vamos começar a sentir um cheiro horrível, tendo conversado com aquela pessoa ou não. Ou seja, se a pessoa passa o tempo na companhia de pessoas boas, ela acaba sendo afetada por elas. Mas se passa na companhia de pessoas ruins, também é afetado pelo mal deles. Então, irmãos, nós devemos procurar ao máximo estar na companhia de amigos piedosos, que temem a Allah, que são humildes, que têm compaixão, que têm conhecimento, que fazem a caridade, que fazem o bem. Por quê? Porque nós, se estivermos com eles, nós sempre iremos nos beneficiar. E eles serão um meio para nos aproximar de Allah. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, nesse dia, se referindo ao dia do juízo final, nesse dia os amigos tornar-se-ão inimigos recíprocos, exceto os tementes. Todas as pessoas dessa vida terrena que são amigos, no dia do juízo final serão inimigos, exceto os tementes. Ó servos meus, hoje não sereis presas do temor, nem vos atribulareis. Os únicos que não serão inimigos no dia do juízo final serão os tementes. Os amigos tementes estarão juntos. Estarão
um incentivando o outro, um ajudando o outro a chegar ao paraíso. Já aqueles amigos, entre aspas, que nos levam para o pecado, esses serão nossos inimigos no dia do juízo final. 15º e último, né, e último ponto, lembrar sempre da destruidora dos prazeres. O que é a destruidora dos prazeres? A morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: lembrem-se muitas vezes do destruidor dos prazeres. Destruidor dos prazeres é a morte. Então, nós devemos sempre lembrar que a morte pode chegar a qualquer momento e que se ela chega em nós enquanto cometemos um pecado, qual será o nosso estado? Como estaremos no nosso túmulo? Qual será a nossa situação no dia do juízo final? A pessoa será ressuscitada conforme ela morreu, conforme a ação que ela estava fazendo quando morreu. Quem de nós tem a garantia de como vai morrer? Será que nós vamos morrer rezando? Será que nós vamos morrer lendo o Corão? Será que nós vamos morrer fazendo dua? Será que nós vamos morrer fazendo uma boa ação? Ou iremos morrer desobedecendo a Allah? Ou iremos morrer fazendo uma má ação? Nós não sabemos. A melhor maneira de garantir isso, a melhor maneira de garantir um bom final é se preparar durante a vida, temer a Allah. Se nós tememos a Allah, nos mantemos longe dos limites, longe daquilo que é pecado, procurando ao máximo se afastar daquilo que Allah proibiu, então a nossa probabilidade de ter um bom final é muito alta. Mas se nós não tememos a Allah, e se nós caímos nos limites de Allah, passamos os limites, né, infringimos esses limites, então nós não temos a garantia de como iremos morrer. E a morte é o começo da vida. A morte é o começo da vida verdadeira. A morte é o começo da vida verdadeira. Então, para o crente, a morte é maravilhosa. Por quê? Porque é o início da sua vida verdadeira. É o início da sua recompensa eterna. É o início do descanso. Já para o descrente ou para o pecador, é o início da sua angústia. Então, nós escolhemos o nosso futuro, conforme nossas ações. Então, nós não temos a garantia, mas nós temos nas nossas mãos as ações. Allah subhanahu wa ta'ala nos deu o livre-arbítrio. Então, ajam conforme o final que vocês querem ter. Lembrando da morte, nós aumentamos o nosso temor a Allah. Sabemos que a morte não está nas nossas mãos. A morte está nas mãos do nosso Criador. Então, como não vamos temer aquele que tem a nossa vida e a nossa morte em suas mãos? Um dos virtuosos, estava chorando. E aí perguntaram para a esposa dele, qual é o problema dele? E ela disse, ele disse que tem que empreender uma longa jornada e ele não tem a provisão adequada para isso. Ou seja, a morte é uma longa jornada. E ele não tem provisão. O que é a provisão depois da morte? As nossas ações. Se a pessoa não tem a provisão dela preparada, ela sem dúvida vai passar por um caminho com dificuldade. Então, se nós queremos fazer uma viagem, nós precisamos levar tudo aquilo, todas as provisões que nós precisamos, né, para chegar ao caminho, né, chegarmos ao local com tranquilidade. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, a melhor provisão é a taqwa. A melhor provisão é o temor a Allah. Então, se nós queremos ter provisões para podermos chegar na outra vida sem dificuldades, então a melhor provisão que nós podemos levar conosco é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses são os pontos, irmãos, que inshallah possa nos ajudar a aumentar a nossa fé, aumentar nosso temor a Allah. E eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça mais temerosos dele e dos mais piedosos e dos aqueles que mais se aproximam dele e que Allah nos firme e nos encaminhe sempre pelo caminho reto. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do seu castigo, do seu tormento e do fogo do inferno. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que da mesma maneira que nos uniu hoje na sua obediência, que ele nos una no paraíso, na sua satisfação. Que a paz e bênçãos de Allah esteja com o profeta Muhammad
E louvado seja Allah, Senhor do Universo. Senhor do Universo.